Muito bem, vamos nos encaminhando para o final, né, para o final dessa parte aqui do processo unificado aqui em engenharia de software e vamos continuar falando. Agora vamos falar sobre os artefatos. Isso aqui também é muito importante, é objeto recorrente em provas. Vamos falar sobre os artefatos gerados no processo. No fluxo de trabalho são gerados diversos produtos de trabalho, também conhecido como artefatos, que contêm informações abrangentes sobre todo o processo. De acordo com o Pressman, do ponto de vista dos engenheiros de software, o produto do trabalho mais importante produzido durante a concepção é o modelo de caso de uso. Como a gente tem falado, né, o modelo aqui mais importante nessa parte do processo unificado é o caso de uso, o modelo de caso de uso. Uma coleção de casos de uso que descreve como atores externos, usuários humanos e não humanos, do software interagem com o sistema e obtêm valor dele. Geralmente são os mais recorrentes, são o ML, os casos de uso, né? E aqui você vai ver, por exemplo, os artefatos são gerados na concepção. É o documento de visão, o modelo inicial de caso de uso, a gente até comentou sobre isso lá no slide sobre as fases, glossário inicial do projeto, caso de negócio inicial, avaliação inicial de risco, plano de projeto, fase e iterações, como eu vou falar também, já na concepção, já é feito um projeto para as fases e iterações, o modelo de negócio, se necessário, um ou mais protótipos. Já na elaboração, temos aí outros artefatos, que são o modelo de caso de uso, mais uma vez o modelo de caso de uso, dessa vez já na parte de elaboração, já visando iniciar o projeto. Requisitos suplementares, incluindo não funcionais, né, os requisitos suplementares, modelo de análise, descrição de arquitetura de software, protótipo arquitetural executável, porque lembra que essa parte aqui da elaboração é a parte que vai definir a arquitetura, modelo de projeto preliminar, lista de riscos revisada, plano de projeto, planos de iteração, fluxo de trabalho adaptados, marcos e produtos técnicos de trabalho, manual preliminar do usuário. Então essa parte que já começa a desenvolver alguns documentos importantes, principalmente a lista de risco revisada, como a gente falou agora há pouco, né, sobre a questão de lista de risco, e nessa parte que vão aqui pegar um pouco mais essa lista de risco aí, que vai ser realmente aqui revista, né, e de maneira bem mais incisiva, vamos dizer assim. A parte realmente vai iniciar antes de iniciar o projeto. Artefato gerado na construção, modelo de projeto, né, que já questão do projeto para desenvolvimento, componentes de software, já está na parte de desenvolvimento, incremento integrado de software, plano e procedimento de teste. Obviamente a gente vai ter ali o projeto, a implementação do software e também os testes. Caso de teste, documentação de apoio, manuais do usuário, manuais de instalação, descrição do incremento atual. E os artefatos gerados na transição, são incremento de software entregue, relatório de teste beta, realimentação geral do usuário, modificar ou adaptar a compreensão dos requisitos do projeto. Então aqui são os artefatos. Isso aqui, galera, isso aqui não tem jeito, você vai ter que dar uma lida, tá? Eu já aconselho você a dar uma lida, porque tem questões de concurso que vêm exatamente com essa pegada, querendo saber quais artefatos são gerados em determinadas fases. Agora, se você entronizar ali, se você introduzir, entender, né, as fases, você pode ali na hora da prova lembrar de um artefato. Né? Por exemplo, a gente vai lembrar aqui da fase de elaboração. É a fase onde é feita uma lista ali, revisada a lista de risco. Por quê? Porque é ali que vai verificar a lista de risco, a arquitetura também, é na elaboração. Então lá que vai ter também a produção ali do executável de arquitetura. Então assim, se você lembrar de alguma característica, você pode ali na hora de olhar o artefato, isso aqui tem a ver com isso. Testes, né? A parte de testes ali, produção de testes, implementação e desenvolvimento ali, é a parte de construção, né? É a parte de construção. Teste beta já é na transição, você está passando para o usuário, você já está passando para o usuário ali o projeto, o software, tudo. Então é ali que você vai fazer a implementação desse teste beta. Então, se você lembrar basicamente o que significa cada fase, ou ter uma ideia das palavras-chave de cada fase, vai ficar melhor de você entender na hora da prova qual artefato naquela fase está sendo ali
A prova está pedindo para você enumerar, você indicar na questão. 6 boas práticas fundamentais são recomendadas: desenvolver software iterativamente, né, planejar os incrementos do sistema com base na prioridade do cliente, desenvolver recursos de alta prioridade no início do processo de desenvolvimento, até porque a gente sabe que o processo unificado ele é baseado, né, que é iterativo, incremental. Gerenciar requisitos, documentar explicitamente os requisitos do cliente, acompanhar essas mudanças, analisar o impacto das mudanças, né? Foi o que eu falei, não tem jeito, tem que levantar os requisitos. Esse sistema vai fazer o quê? Esse sistema vai fazer as transações bancárias, vai fazer Pix, vai levantar saldo, o cliente ele vai poder acessar através do celular dele, e através do celular dele vai poder fazer as transações X, Y, Z. Então, assim, você vai, de acordo com a situação, você vai implementando, né, essa questão aí toda dos requisitos. Usar arquiteturas baseadas em componentes, né, estruturar a arquitetura de sistemas em componentes, modelar o software visualmente, né, usar muito, né, o ML, como foi dito, né, que aqui basicamente a utilização do ML é algo muito forte no processo unificado, e verificar a qualidade de software, né, para assegurar que o software ele atende os padrões de qualidade organizacional. E controlar as mudanças de software, né, controlar o gerenciamento das mudanças e os procedimentos. Agora vamos para as questões, né? Agora a parte importante, parte de questões, para a gente praticar, para você entender como é que na prática cai na prova. E vamos lá. Sesgran Hill Transpetro 2023, questão recente, hein? Há uma fase do processo unificado em que é feita a análise do domínio do problema. São definidas as bases de uma arquitetura robusta e são eliminados os elementos de maior risco para o projeto. Essa fase é denominada, gente, como eu falei lá durante a aula. Isso aqui é o que mais despenca em prova. Então, se você lembrar as palavras-chave, você consegue responder a questão. Por exemplo, olha só, as palavras-chave aqui, ó. A primeira delas é domínio do problema. Tá lá essa palavra-chave. Não lembrei dessa. Beleza, vamos para a próxima. Arquitetura. Opa, falou arquitetura? Arquitetura. Pera aí, arquitetura tem uma fase lá que ela vai definir a arquitetura. Eliminar, né? Eliminar os elementos de maior risco. Opa, onde é que eu vejo os elementos de maior risco? Tem uma fase lá. Qual é essa fase? É a fase de elaboração. O elaboration. Veja, eu falei para vocês que é em inglês, né? Construction, elaboration, implementation, inception ou transition, né? Então aqui elaboration, elaboração, né? Como a gente falou lá, ela vai trazer isso, vai trazer a análise do domínio do problema, né? Do domínio do problema, são definidas ali, a arquitetura também, e os elementos de maior risco são eliminados nessa fase. Então assim, tá lá, galera, é só você dar uma lida e lembrar das palavras-chave. 2023, mais uma vez, no processo unificado, a lista de risco é um artefato produzido no âmbito da disciplina D. Ele está perguntando sobre a lista de riscos, né? Qual é um artefato produzido no âmbito da disciplina? Qual é a disciplina? A gente viu lá nos artefatos, tem um artefato, tem ali tem umas disciplinas e tem ali os artefatos produzidos pela disciplina. Né? Disciplinas que é o mesmo que workflows. Né? Temos aqui os requisitos, análise de design, modelagem de negócios, gerenciamento de mudanças ou gerenciamento de riscos. É o mesmo que workflow. Galera, apesar de que a gente não falou sobre isso explicitamente, entenda uma coisa. A lista de riscos, né, é um artefato que ele vai ser produzido no âmbito de quê? Do gerenciamento de projetos, certo? No gerenciamento de projetos. Por quê? Porque no gerenciamento de projetos, obviamente, você vai fazer, como diz o nome, a gestão do projeto. É nessa fase que você vai verificar os riscos. Requisitos, você vai verificar riscos? Não, requisitos você vai verificar o que aquele programa vai fazer, qual os usuários vão utilizar, vão acessar, como vão interagir com aquele sistema. Então, assim, não faz muito sentido, nesse momento, falar em risco. Análise design e análise design não é o momento propício para analisar o risco. Aqui já está em andamento o processo. Modelagem de negócios, também não. Modelagem de negócio, como eu já disse, né, você vai modelar o negócio, você vai ali discutir as questões de negócio. Então não é exatamente esse momento que você vai fazer o levantamento da lista de riscos. E o gerenciamento de mudança? Mudança está no final do todo o processo.
Então não faz sentido você verificar risco lá no final do processo. Então aqui a resposta é gerenciamento de projetos. Então o risco ele é um artefato produzido, né, no âmbito da disciplina de gerenciamento de projetos. Mais uma, esse aqui é da Caixa 2021. Em quais fases do projeto unificado, o P, o workflow, ou a disciplina de requisitos é executado? Ele quer saber em quais fases do processo, né, o P, o workflow disciplina de requisitos é executado. Vamos lá. Inception, Elaboration, Construction e Transition. Inception, Elaboration, Construction somente. Elaboration, Construction somente. Elaboration somente. Inception somente. E aí, qual a resposta é? Em qual ou em quais fases, né? Em quais fases do processo o workflow ele é executado? Workflow de requisitos ele é executado. Galera, em todas as fases. E aí, o que vem a importância, eu falei para vocês analisar essa tabela. Tanto essa tabela para vocês analisarem. Olha, veja bem. Como eu falei lá durante a aula, o único que não aparece aqui, que aparentemente não está na parte de concepção, aparentemente, né? Se tiver bem pouco, é a implantação, que ela vai aparecer basicamente logo na parte de construção, né? Elaboração ela não aparece, aliás, na concepção ela não aparece, na elaboração ela aparece um pouco, não sei se aparece, mas está bem fino, no gráfico está bem fino, não dá para saber se aparece ou não, e aí vai aparecer mais na construção. Agora, como foi perguntado aqui, né? A questão dos requisitos, ele vai aparecer em todas, olha. Tá aqui, ó, requisitos. Requisitos é a segunda, né? A segunda aqui, o fluxo de trabalho da tabela. Olha, veja que ele está em todos os processos. Desde a concepção, elaboração, que ele está aqui numa crescente maior, vê que esse desenho em forma de montanha é maior, e vai diminuindo aqui um pouco em construção, mas em transição ainda fica um pouquinho, um resquício ainda de requisitos. Então, assim, em todas as fases. Então, a resposta correta é em todas as fases. Inception, Elaboration, Construction e Transition. Então, para ficar fácil para você entender, basicamente o único que não vai aparecer em todas, pelo que dá a entender nessa tabela, é a implantação, que vai aparecer basicamente a partir da elaboração. Na concepção, ele não aparece. Fora a implantação, todos os workflows, ou os fluxos de trabalho, ou disciplinas, elas vão aparecer em todas as fases do processo. Só para você entender, né? Então, todos vão aparecer, exceto a implantação, que não aparece na concepção. Para você não perder nenhuma questão quando perguntar em que fase, né, aparece, né, o workflow, né, ou o fluxo de trabalho. Mais uma, Transpetro 2018. A etapa do projeto unificado e a sua característica, são respectivamente, vamos lá, a concepção, levantamento de requisitos sistêmicos primários do ciclo. Vamos segurar, vamos para a próxima. Construção, implementação dos elementos de maior risco e criticidade. Gente, não é. Implementação aqui não é. Te lembra qual é a fase que é implementado ali os elementos de maior risco e criticidade? É na fase de elaboração. É na fase de elaboração, tá? Elaboração, mitigação dos problemas de alto risco do projeto. Opa! Essa aqui, vamos segurar ela. Parece que é essa aqui. Vamos para a próxima. Incremento, diferenciação entre as entregas de duas etapas subsequentes. Galera, o incremento ele não é uma etapa, né, do projeto unificado, certo? Não é. Não é. Então, assim, aparentemente não é. Tá aqui, ó, incremento, diferenciação entre as entregas de duas etapas subsequentes. Não, não é. Transição, geração de um subconjunto executável. Galera, não é isso. A transição é você passando, o desenvolvedor passando para o usuário, passando ali o programa já pronto, né? Já pronto para o usuário. Então não tem nada a ver com geração de subconjunto. É já uma passagem ali do desenvolvedor para o usuário do sistema, para ele já rodar em ambiente real. Aqui a resposta é a letra C, que é a elaboração, né, que é a mitigação dos problemas de alto risco do projeto. Veja que a elaboração aparece muito com essa questão aqui de mitigação dos problemas de alto risco. Ela sempre está presente. Tá? Então a elaboração é a letra C.
Mais uma questão, Transpetro também, o processo unificado consiste em um conjunto de diretrizes que visam aumentar as chances de um bem-sucedido projeto de desenvolvimento de software. Uma de suas características tá querendo uma característica do UP, né, do processo unificado. Qual é uma das características dele? Apresentar-se como alternativa aos métodos ágeis, tais como Scrum, Feature Driven Development. Não, gente, não é uma alternativa ao método ágil, tá? Na verdade, é uma alternativa aos métodos convencionais, certo? Letra B, combinar boas práticas de desenvolvimento de software, como um ciclo de vida em cascata evolutivo e documentação de processos coesa e precisa. Gente, ele não utiliza aqui o processo evolutivo, tá? Porque o evolutivo é mais ali um outro processo ali mais para cascata, tá? Então, não é a letra B. Letra C, gerar como produto de cada etapa de tempo definido e curto um sistema parcial, testável e integrável. Opa, isso aqui está interessante. Vamos para a próxima. A partir de um conjunto perene de requisitos previamente aferidos, cujas partes serão implementadas por etapas. Perene significa de longo período ou eterno. Aqui não tem nada a ver, tá? Não tem nada a ver. E não vão ser implementados por etapas, tá? Existe ali uma incrementação e não essa questão de implementação por etapa. Então, a letra D pode descartar, perene é eterno, então longa duração, não tem nada a ver com a questão aqui do processo unificado. E produzir, ao final de cada etapa de desenvolvimento, um protótipo do sistema com vistas à validação de um subconjunto. Isso aqui também tem nada a ver, prototipação não é o caso aqui do processo unificado. Gente, a resposta certa é a letra C. Né? É gerar como um produto, né, de cada etapa em tempo definido e curto, porque ele é diferente dos métodos tradicionais que vão ali demorar um tempão. Né? E o que acontece? O sistema parcial, ou seja, vai entregar uma parte do sistema, né, o mesmo que a gente falado sobre incremento, né, é iterativo incremental, testável e integrável. Né? Você vai integrar aquele sistema e testar ele parcialmente. Então, correto. Mais uma questão. O processo unificado, originalmente proposto pela Rational, né, o Rational, é um processo moderno baseado no uso de UML. Nesse processo existem 4 fases, sendo que uma delas é conhecida como elaboração. Um dos objetivos previstos nessa fase olha, outra vez elaboração, hein? Vê que a banca gosta muito de elaboração. Avaliar a contribuição do sistema ao negócio? Não. Desenvolver um entendimento do domínio do problema? Opa, segura essa aí. Estabelecer um caso de negócio para o sistema? Não, não é isso. Identificar todas as entidades, né, externas que irão interagir, isso aqui é lá na primeira parte, que é a concepção. Não tem nada a ver com a elaboração. Realizar o projeto físico do sistema? Também não. Gente, a resposta certa é a letra B, né? É desenvolver o entendimento do domínio do problema. Lembra que são 3 situações. Desenvolver o entendimento do problema, verificar ali, listar os riscos, né, os maiores riscos dentro daquele projeto e definir a arquitetura. Né? Então, definir a arquitetura, desenvolver o domínio do problema e verificar ali, né, e já eliminar os riscos de maior potencial do projeto. Vamos lá, Liquigás, mais uma, tem bastante questões, hein? Liquigás, de acordo com o processo unificado, que resultado deve ser alcançado ao término da fase de elaboração? Letra A, integração do sistema das plataformas definidas pelo cliente. Letra B, a descrição da arquitetura do sistema. Letra C, a disponibilização das versões finais dos manuais do usuário. Letra D, a disponibilização da versão inicial do documento de visão do sistema. Ou letra E, o encerramento dos testes para validar o sistema em relação à expectativa de seus usuários. Outra vez, elaboração, gente, letra B, né? A descrição da arquitetura do sistema. A gente acabou de falar sobre isso. Tem mais uma, hein? Vamos lá. O processo unificado de desenvolvimento de software é dividido em 4 fases: concepção, elaboração, construção e transição. Um dos objetivos da fase de elaboração é outra vez elaboração. Qual é? Não vou nem ler as alternativas. Letra A, definir a arquitetura. E chegamos ao final da aula, gente. Chegamos ao final dessa aula, né? Assim, falando sobre essa questão toda do processo unificado, qual a importância, qual o entendimento, qual é o contexto da utilização do processo unificado. Espero que tenha ficado claro para você. Caso tenha alguma dúvida quanto ao conteúdo, você pode deixar
aí nos comentários para que a gente vai responder essas dúvidas. Dê uma lida, uma olhada no material, ou dá uma revisada também no vídeo, porque o assunto não é complexo, assim, tem muito conteúdo, ele é grande, extenso. Porém, se você entender as palavras-chave, por exemplo, a elaboração cai muito, se entender as palavras-chave quanto a cada uma das fases, ou os workflows, né, ou naquela tabela de workflows, você é capaz de responder grande parte, se não todas as questões relacionadas a essa parte de processo unificado dentro da engenharia de software. Muito obrigado, um abraço e até a próxima.